Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desta turma que ama a palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá então abençoar as pessoas nesta terça-feira. Mas antes de começar a nossa meditação, como foi o seu Natal? Espero que você tenha tido um Natal de muita paz, de muita alegria, de muitas boas surpresas, né? Que o teu Natal tenha sido com muita saúde, com muita felicidade. Mas se você também não passou um Natal como você gostaria, talvez com alegrias, talvez com boas surpresas, né? Talvez teve notícias tristes, maus rumores, como diz na palavra de Deus. Talvez não foi um Natal que você, como você gostaria de ter passado. Vai aí também o meu sentimento, todo o meu carinho, porque eu sei que muitas vezes a nossa realidade é diferente, na verdade. Muitos passam com alegria, muitos passam com lágrimas, muitos perdem, né? Mesmo em dias de natais, né? Com luto, com tristeza, com más notícias. Então vai aí todo o meu carinho e todo o meu sentimento também àqueles que não tiveram um Natal tão alegre, tão feliz, né? Com tão boas surpresas como gostaria. Mas o importante de tudo isso é saber que o Senhor está ao seu lado, está ao meu lado. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. O Senhor sempre tem esperança para o nosso coração. E é sobre isso que eu quero estar falando na nossa jornada desta terça-feira. Falar sobre esperança, né? Nesses dias, que aí agora estão antecedendo um ano novo, né, para mim, para você, para as nossas vidas, eu quero falar sobre essa esperança. Eu gostaria de ler com vocês Lamentações, no capítulo 3, um versículo bastante conhecido, e o versículo 21, que diz assim: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em outras traduções, ele diz assim, o profeta: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha que lindo esse versículo, né? Ele quer lembrar, ele quer trazer aquilo que traz esperança em seu coração. Mas a nossa jornada de hoje, se você for parar para analisar e para ler os versículos anteriores, o profeta ele começa falando de algo, né? E ele fala assim, ó: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto de fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Ou seja, primeiro ele começa falando daquilo que traz abatimento ao seu coração. E depois ele fala que ele quer lembrar do que dá esperança a ele. Então, nessa jornada de hoje, eu quero te levar a meditar e a pensar de uma forma diferente. Muitas vezes nós citamos esse versículo, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas, na verdade, muitas vezes nós não falamos para o Senhor sobre as nossas circunstâncias, né? Ah, Senhor, eu quero trazer à memória, eu quero trazer à memória. E você fica ali, e isso é importantíssimo, sim. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Mas primeiro, fale para o Senhor as suas circunstâncias, né? Aqui o profeta, ele falou, olha, quando eu lembro de algumas coisas, me traz aflição na minha alma, né? E disso eu fico lembrando. Aí depois em seguida que ele fala, quero trazer a memória, né? Ou seja, antes vem as aflições, antes vem as lembranças tristes, antes vem aquilo que muitas vezes traz amargura ao nosso coração, mas depois precisa vir aquilo que nos traz esperança. Então, primeira coisa, fale para o Senhor das suas circunstâncias. Segunda coisa, nós precisamos falar conosco mesmo. O salmista lá no Salmo 42, no Salmo 43, ele fala assim: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Então, primeiro, nós falamos para o Senhor das nossas circunstâncias e segundo, depois nós falamos para nós, para a nossa alma. É importante nós falarmos com a nossa alma. É importante nós falarmos com as nossas emoções, falarmos com o nosso pensamento. Eu acho que eu até falei aqui já no canal sobre isso, sobre esta importância de você falar para você. Por quê? Porque você já notou que a maior parte da nossa infelicidade, muitas vezes, se deve ao fato de nós estarmos nos ouvindo em vez de falar a nós mesmos? Ou seja, muitas das nossas tristezas, amarguras e angústia é porque nós estamos dando ouvido às nossas próprias vozes internas e não estamos falando conosco. O salmista, ele aprendeu isso, ele entendeu, né? Ele falou assim, olha minha alma, por que você está abatida? Né? Aqui o profeta
profeta também, em Lamentações 3, ele fala assim, olha, eu me lembro de algumas aflições e aquilo me traz o quê? Me traz amargura, me traz angústia. Só que depois ele fala assim, mas eu quero trazer a memória, eu quero me recordar do que pode me dar esperança. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que muitas das vezes a nossa infelicidade está relacionada às nossas vozes internas, aquilo que nós falamos para nós, mas que possamos nessa jornada dessa terça-feira falar o que a palavra nos fala, falar o que a palavra nos orienta, falar o que a palavra nos diz. E o que a palavra nos diz? Traga à memória aquilo que te dá esperança, se alegre, se anime, se fortaleça no Senhor. Olha o que o salmista fala, ele fala assim, eu vou esperar em Deus. Ele fala para a alma dele, por que você está abatida? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, conversando com ele mesmo. Porque você já parou para pensar que muitas vezes nós queremos ficar quietos e sozinhos. Mas a verdade é que nós não podemos fugir dos nossos pensamentos. Nós não podemos impedir o quê? Os nossos pensamentos de vir à nossa mente. E nem pedir licença à voz interna do nosso coração. Não tem como você falar assim, peraí, dá licença um pouquinho, deixa eu me retirar, né? Muitas vezes nós ficamos sozinhos de pessoas, distantes de pessoas, queremos ficar quietinho no nosso canto, mas nós não conseguimos ficar quietos dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Mesmo estando sozinhos, vamos dizer assim, longe de pessoas, dentro de nós ecoam muitas vozes, né? E muitas lembranças, e muitas vezes são lembranças que trazem ao nosso coração tristeza e amargura, mas que nessa jornada de hoje você possa falar sobre esperança para a sua alma, você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança, você possa saber que existe um Deus que cuida de você. Então fale para a sua alma, e olha só o que a palavra de Deus nos recomenda, o que nós devemos falar para a nossa alma e o que nós devemos pensar também. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pense nisso. Então, nessa jornada de hoje, eu quero te convidar a pensar nisso, a trazer à sua memória aquilo que é bom, porque não tem como nós fugirmos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vozes internas, mas nós podemos sim mudar aquilo que falamos para nós, nós podemos mudar aquilo que ecoa dentro de nós. Se muitas vezes é tristeza, se muitas vezes é lembranças amargas, se muitas vezes é lembrança que traz muitas vezes aflição ao nosso coração, nós podemos sim mudar isso que ecoa dentro de nós, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser suficiente para trazer alegria, felicidade, contentamento à nossa alma. Então, nesse dia, fale sobre esperança para a sua alma, fale sobre alegria, fale sobre a palavra de Deus, porque nada nem ninguém pode nos separar deste amor. O que a palavra nos diz? Declare ela sobre a tua vida, mesmo quando você estiver longe de tudo e de todos, fale dentro de você, ecoe, permita que a palavra ecoe dentro de você, Deus sendo o seu refúgio e fortaleza, elevando seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro, né? Que você está escondido em Cristo e Cristo em Deus. Eu amo esta palavra, nós estamos escondidos em Cristo. Então, permita ecoar dentro de você a palavra de Deus, então, nessa terça-feira e nessa jornada de hoje. Queridos, que Deus te abençoe. Fica por aqui mais uma jornada de lições e que você permita durante todo o dia a palavra do Senhor ecoar dentro de você. Fale com a sua alma e traga a ela esperança nesse dia, combinado? Deus te abençoe, então fica por aqui a nossa jornada e eu te espero amanhã na nossa próxima jornada de lições.